Oi, gente! Oi, galera, tudo bem? Hoje juntou eu e a Gabi pra falar um pouquinho sobre amizade verdadeira. A gente já é amiga há muitos anos. Faz uns 10 anos já. Nossa, faz muito mais! 14 anos que a gente é amiga, ou 15. Que isso, aqui tem história. Desde sempre a gente era próximos. Mas enfim, né? A gente tem amizade há muito tempo e a gente queria falar um pouco sobre isso, sobre a amizade que edifica, amizade que vale a pena manter por perto e falar um pouco sobre a gente, mas também sobre essa amizade que você precisa ter na sua vida. Lá em Provérbios 13:20 fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nesse versículo a gente vê que uma amizade ela pode nos aproximar de Deus ou ela pode nos afastar de Deus. E quais são essas amizades que nos aproximam de Deus? Aquelas que têm os mesmos princípios, aquela pessoa que a gente vê que caminha com Deus, que tem um relacionamento com Deus. E isso também nos faz nos aproximar de Deus. São essas pessoas que nós devemos procurar estar por perto, caminhar junto, ter uma amizade, passar nossos dias, conversar, às vezes desabafar. São essas que vão ter os melhores conselhos, essas que realmente vão falar algo que vai realmente te ajudar naquele momento difícil. Isso, já teve muitas vezes assim na minha vida que eu vi que eu precisava me afastar de pessoas. Porque eu vi que aquelas pessoas, elas não estavam me fazendo muito bem, elas estavam me afastando de Jesus. E claro, a gente precisa esclarecer aqui, não tô falando pra você criar uma bolha, que agora você só vai ter amigo crente, mas e aí? A gente não tá querendo dizer isso, a gente tá querendo falar que a partir do momento quando você conhece Jesus, você precisa ter pessoas que te aproximam de Jesus, mas também você precisa ter amigos não crentes, porque são esses que você deve evangelizar. Mas se você vê que esses amigos não crentes, ele tá de alguma forma te influenciando a mais, você precisa se afastar, assim como aconteceu comigo. Em uma fase da minha vida, algumas pessoas elas estavam me afastando de Jesus e eu precisei renunciar a essas amizades para que eu pudesse me aproximar mais de Jesus. Então fica a dica aí para você, analise bem as suas amizades. Sim. E a segunda coisa que a gente queria falar é que o verdadeiro amigo, além dele te aproximar de Jesus, ele tá com você toda e qualquer hora. Uma hora boa, hora ruim. Então, analise bem se esse amigo que você tá, ele tá com você em todos os perrengues, mas também nos momentos alegres da sua vida. E tem um versículo que tá lá em Provérbios 17:17 que fala assim: um amigo ama em todos os momentos e é o irmão na adversidade. Então, é nos momentos mais difíceis que a gente vê que os nossos amigos, eles se tornam irmãos mesmo, sabe? Então, eu oro para que você possa ter esses amigos que te aproximam de Jesus e que tá com você em todo o tempo. Sim. E como a gente faz, pra entender essa diferença? Mas qual é o amigo que tá me edificando, qual amigo que não tá, qual amigo que tá fazendo bem pra mim, qual amigo que não tá, é muito nítido, Como ele tá fazendo as suas atitudes mudarem. E a gente sabe que quando a gente tá andando com um certo grupo de amizade, a gente pega os trejeitos, a gente pega algumas falas. E o que isso tá influenciando em você? Se seu amigo estiver te influenciando pra algo bom, show! Continua. Agora, se ele não tiver, corta ali na hora. E foi isso que acontece com a gente, Às vezes eu tava passando por um momento difícil, eu ia compartilhar com outras amizades que não eram cristãs, que não tinham esse relacionamento com Deus. E o tipo de conselho que me dava era um. Quando eu ia conversar com a Gabi ou com outras amigas assim, o conselho era outro, funcionava muito mais, se encaixava na minha realidade, se encaixava naquilo que a Bíblia diz, Então, em relação a procurar mais a Deus, buscar mais a Deus, se aproximar, colocar as esperanças neles, esse tipo de conselho que uma pessoa cristã vai te dar. E às vezes aquele amigo que não conhece ainda a palavra vai ser algo totalmente diferente, que não é aquilo que a Bíblia diz pra você. Então tome muito cuidado. A gente precisa entender que a Bíblia é a nossa base. E a partir do momento quando a gente recebe um conselho que você vê que não está muito de acordo, esquece. Renuncia, porque a melhor coisa que a gente tem para fazer é viver de acordo com os princípios bíblicos. E lá em Provérbios 27:5-6 fala assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Esse texto é um pouco poético, Um pouco diferente, difícil. Mas o que ele quer dizer? Que é melhor aquele amigo que realmente te fala a verdade, porque vai ser pro seu bem. Que te fere com a verdade. Mas que é pro seu bem, que ele tá falando aquilo que vai agradar o coração de Deus, porque é melhor esse amigo do que aquele amigo que fala o que você quer ouvir, mas você tá ferindo o coração de Deus, você tá se afastando de Deus, você tá atraindo aquilo que não é bom pra você, porque seu amigo enganou você. Então tome muito cuidado, aquele amigo que realmente chega em você e fala: cara, aquilo que você fez não foi bom não é legal, a Bíblia fala isso e isso, e às vezes você nem vai gostar na hora, mas
se é um amigo de verdade, uma hora ou outra você vai entender o que ele quis dizer. Isso vai aproximar mais ainda vocês, porque isso vai te dar liberdade pra também falar pra ele, pra também conversar sobre outras coisas. Isso abre a amizade de vocês. Então é esse amigo que você precisa buscar, aquele amigo que fala a verdade, pra você fazer aquilo que agrada o coração de Deus e não aquilo que te agrada, que agrada o seu próprio prazer, suas próprias vontades. Gente, a Rebeca é um exemplo, assim, né? Pronto! Não, mas olha o que eu vou falar. A gente tem temperamento muito diferente. Não, mas você é colérica com sanguínea. Gente, eu sou fleumática com sanguínea. E o nosso temperamento, tipo assim, colérico com fleumático, assim, ó, só sai faísca. E muitas vezes, várias coisas da escola, que a gente, assim, a gente não é da mesma idade, mas a gente estudou na mesma escola. A gente viveu, né, que a gente tem mais de 10 anos de amizade. Então, assim, já aconteceu muita coisa que a gente, tipo assim, mas eu quero isso, mas não é legal. A gente ficou assim, ó, e agora? Então, assim, muitas das coisas, assim, pelo temperamento dela, a Rebeca ser colérica, ela muitas vezes já falou a verdade. Tipo assim, eu fiquei, nossa, eu tava falando assim, ela falou da verdade crua e nua, entendeu? Tipo, se eu tava com uma roupa... E às vezes, pra mim, não foi, eu falei normal, mas pra ela, tipo, nossa... tipo assim, às vezes eu tava com uma roupa e eu achei, tipo, uau, o máximo. Ela olha e fala, nossa, meu Deus, que feio. Eu me preparei tanto pra fazer aquela roupa. Mas, tipo assim, eu entendo que é o jeitinho dela, né? Claro, né? Deus trata no nosso coração, tanto dela quanto também no meu, tá, gente? Porque eu também tenho muitos defeitos. Mas eu falo assim, né? Aquilo que a Rebeca falou, que o verdadeiro amigo, ele fala a verdade até nos mínimos detalhes. Isso é muito importante. E é engraçado que quando ela quer saber algo, que tipo assim, ela não quer que alguém disfarce, ela quer saber mesmo. Manda mensagem pra ela. Rebeca, eu vou perguntar porque eu sei que você é sincera. Tá verdade. vendo? Quem que ela procura? Porque ela fala na lata, então tá nem aí. Mas eu aprendi a ser mais, né, com ela. Tá melhor. Mas é isso, gente. Pra você ver, essas diferenças entre a gente não fez a gente a se distanciar em nenhum momento. Mas isso contrário, né? Fortaleceu a nossa amizade. A gente sabe que a gente pode falar qualquer coisa uma pra outra que às vezes pode até, né, ficar meio assim, mas no final vai dar certo, porque a gente entende que ela falou pro bem e ela falou pro meu bem e tá tudo certo. E a última coisa que eu queria falar é que no reino de Deus, na vida também, né, nada se faz sozinho. Né, eu queria ler uma passagem com vocês que está lá em Romanos 16, uma passagem que Paulo, é incrível que Paulo ele praticamente ele destinou um capítulo inteiro só saudando alguns irmãos, né. Vou ler assim, é muito grande o capítulo, a Rebeca tá olhando, não vai ler tudo isso não. Mas é rapidinho, eu vou ler com vocês. Olha, começa... Eu que lute pra editar. Lá em Romanos 16, versículo 1, diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, serva da igreja de Kencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tenho sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E, gente, ele continua. Um monte de gente, Maria, um monte de nome aqui, até é meio engraçado, né? Mas é interessante que Paulo, ele fala assim, gente, eu não consigo nadar sozinho. Olha o tanto de crente que estava junto com Paulo. Paulo, ele é um homem muito conhecido na Bíblia, né? Se a gente for pegar, ele escreveu muitas cartas, praticamente ali, aqui desse Novo Testamento. A maioria, tudo ele que escreveu, mas ele fala, gente, eu não consigo nada sozinho. Então, aquilo que a gente queria passar pra você é, você também não vai conseguir nada sozinho. Então, a caminhada com Deus, a caminhada na vida, gente, a gente não vai conseguir nada sem ter um amigo, e muito mais, um amigo que realmente que ele vai te aproximar de Deus, né? Então, aquilo que a gente queria passar aqui pra você é, tenha amigos de Deus. Você precisa ter um amigo, você não pode viver sozinho, né? É interessante que quando Deus, ele criou Adão, ele viu e falou assim, nossa, mas tá bom, mas parece que falta alguma coisa. E depois passa um tempo, ele cria a Eva, né? E ele fala, nossa, agora ficou muito bom. Mas porque Deus nos criou para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, mas também um relacionamento com aos que estão ao nosso redor, né? Então, assim, você precisa ter amigos e muito mais. Amigos que te aproximam de Jesus, que falam a verdade para você e que tá em todos os BO que você precisa. E é isso. Tá com Deus é a melhor coisa, mas quando você tá com Deus e com um amigo... É isso, sucesso. É isso, gente. Tchau, tchau.